Você está assistindo o programa Ser Tão Inovador e para nós é uma satisfação estar desenvolvendo esse projeto porque ele tem uma chave mestra, que é a chave da melhoria. Eu aprendi esse negócio de chave de melhoria lá 2002, 2003, mais ou menos, quando eu estava estudando a questão da gestão da qualidade total. Na época, era muito comum encontrar outdoors na frente nas cidades. Empresa X adquiriu ISO 9001. O ISO, a certificação, era talvez o item mais visível daquele movimento de melhoria, né, da qualidade, melhoria contínua. Hoje ninguém vê mais outdoor de ISO 9001 porque não tem mais sentido. É meio que implícito. Todo mundo já tem que ter isso, já, ou deveria ter dentro das suas atividades. A melhoria contínua. Coloca o cliente em primeiro lugar e aí a empresa vai buscar melhorar aquilo que faz. E eu quero hoje extrapolar esse assunto. A convidada de hoje, a Fernanda Matias, é professora da Universidade Federal Rural de Semiárido, mas também empreendedora. Ela desenvolve ações nessa área empreendedora. E a gente quer bater um papo sobre isso, extrapolando um pouco essa questão da melhoria para a vida, para o aprendizado, para a profissão, para tudo. Seja muito bem-vinda, professora. É uma satisfação. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, vamos lá? A gente tem pouco tempo para muita coisa. Muito bom. Jans também está aqui conosco para a gente bater esse papo sobre inovação. Vamos começar pela sua visão, assim, do que você imagina a importância da inovação, seja no mundo acadêmico, você está no mundo acadêmico, seja empreendedor, comportamental, enfim, qual a tua visão sobre... A inovação muda o cenário, né? Então, assim, eu estava antes ouvindo vocês, depois uma discussão out, né? E, por exemplo, eu vejo aqui em Mossoró muito potencial desperdiçado. A gente tem uma indústria salineira que poderia estar sendo utilizada em turismo. A gente tem áreas belíssimas de praia ao redor que estão simplesmente largadas, porque parece que Rio Grande do Norte só existe Pipa e agora São Miguel. Então, o resto é largado, não tem desenvolvimento local. Então, a gente tem praias maravilhosas aqui que poderiam ser utilizadas. E a gente tem um outro diferencial também, que são as pinturas rupestres, que hoje, por exemplo, a inovação na área de educação, ela está muito forte. Então, estão fazendo muito viagens de ensino. E essas áreas, por exemplo, lá na Serra da Capivara, é muito feito isso, elas acabam ganhando um destaque muito grande. Então, assim, o Rio Grande do Norte, por si só, é um desperdício de turismo que eu nunca vi igual. Aqui, por exemplo, em Mossoró, a gente não tem um sistema de turismo. Procura. A gente não tem, cara. E a gente tem escolas de turismo. E eles não conseguem emprego porque não existe um sistema funcional para esse turismo. A gente tem as Dunas do Rosado, que também muito pouca gente conhece, mas que poderia estar sendo... Então, tem como fazer um sistema de turismo fortíssimo que fica além do São João. A gente só roda a economia aqui no São João. Eu estava conversando com um agente de turismo, um amigo meu, e eu perguntei a eles por que é que o Sebrae, ou não sei, ou outra instituição, não o Proturismo ou qualquer outra entidade ligada ao assunto, não bota em prática uma coisa que eu venho ouvindo há muito tempo e até agora não fizeram. É a rota do cangaço, a rota do petróleo, a rota do sal, a rota, sei lá, algumas rotas aí mas isso tem que ser sistematizado, tem que ser organizado, que eles pensam nisso. Foi o que ele me disse. Assim, a gente tem pensado nisso. Só não consegue esporadicamente a gente faz e na raça junta um grupo para ir. Mas era necessário que talvez o poder público ou até o privado pudesse montar essa estrutura, né, professora? Então, o que é que está faltando? É vontade política? É vontade dos empreendedores? Na sua opinião? Para mim, é problema político.
É problema político. Porque os empreendedores sozinhos, eles mesmo que queiram, eles não conseguem fazer. Porque quem tem a força da propaganda, da distribuição disso, é dentro do cenário político. Se eles não começam a fazer, de fato, alguma coisa, mesmo que a gente tente, não vai ser muito mais penoso de colocar para frente. Isso. Então, nós temos potenciais subutilizados, ou mal utilizados, ou não utilizados, por falta de conhecimento, às vezes, ou de metodologia, porque também até alguns empreendedores tentam, aí tem as barreiras daqueles que estão na liderança, que criam dificuldades para que o empreendedor consiga resolver. O empreendedor, ele não é mágico, ele não vai inventar, ele não consegue mudar aquilo, por exemplo, no campo legal, né? As normas que precisam no nosso país, né? Tudo tem que ter primeiramente uma norma para poder alguém conseguir fazer alguma coisa. Então, o arcabouço de preparação, de políticas públicas, né? Nós temos muitas necessidades, isso é visível. E aí nós temos um grupo aí se a gente pegar aqui Mossoró, a grosso modo, se a gente pegar as nossas universidades, dá uns 40 mil alunos. Tranquilamente. Aproximadamente. Pegando aí as duas públicas e os IFs. Juntando os IFs, é uns 40, 50 mil alunos. Puxa. Eu estive numa faculdade particular pequena aqui da cidade e a pessoa disse lá que são 5 mil alunos. Eu, como assim? Tem 5 mil alunos aqui? Tem 5 mil alunos aqui, porque também com o advento da EAD, né, com essa possibilidade da EAD, muitos alunos não vão para lá, mas são daqui e estão estudando também a EAD. Então, é em torno disso. Aí eu quero entrar agora nesta seara de preparação, né, de capacitação, de formação dos nossos estudantes nessa questão. E aí não tem como a gente não entrar nas duas áreas, a área do empreendedorismo e a área da inovação. Qual a sua visão sobre isso? Como é que está essa formação? Você que é educadora, como é que está a formação do tratamento desses dois temas? Isso aqui dá uns 5 podcasts, viu? Mas vai ter só alguns minutos para conversar. Por isso que eu falei, bora lá que a conversa é longa. Como fazer isso tanto com os próprios colegas, com as estruturas administrativas e os alunos? Assim, é bem difícil. Vamos lá, eu tô nessa estrada há 12 anos, praticamente. 12 anos hoje, tá? A universidade, por exemplo, onde eu trabalho, que é o FERS, ela evoluiu muito nesses últimos 12 anos. Quando eu entrei, eu era a única louca falando disso. Hoje tem outras pessoas e eu já não sou mais tão louca. Ainda sou, mas não tão. E eu vejo que, assim, as pessoas melhoraram, mas a instituição não. A instituição continua engessada. E aí fica muito difícil de você ensinar, por exemplo, assim, vamos lá, eu sou uma professora meio fora da curva exatamente por quê? Porque eu trabalho a parte real de mercado com eles, mesmo dentro de qualquer uma das minhas disciplinas, porque eu acho importante trabalhar o que acontece lá fora com o que eu estou dando de aula, né? Eu sei que eu sou a única que faz isso, mas é exatamente porque eu tenho essa vivência que os meus colegas não vão ter. Dentro de uma universidade que isso é comum. Então, que puxa muito mais para a ciência do que para a inovação, de fato. E mesmo quando vai para a inovação, que seria a proteção intelectual que está lá, foi registrado, foi protegido e não saiu do lugar, não vale nada, só é dinheiro desperdiçado. Essa é a minha visão de inovação, porque inovação tem que estar no mercado. Se tu for ver os grandes estudiosos, todos eles falam isso. É isso mesmo. Tá? Então, está aumentando o número de patentes, disso, daquilo, mas eu tenho uma situação icônica de quando eu entrei, que chegaram para mim e disseram, um professor fez um software que é de inteligência artificial para câncer, para diagnosticar câncer inicial. Pombas, por que isso não está no mercado? Isso era 2012. Até hoje, esse troço não foi para o mercado. E por que essa informação não é disseminada lá fora? Aí é que tá. Se a universidade não prioriza a inovação, como que os outros vão saber que ela existe?
E hoje, claro, ele teria concorrente, sim, ele teria, mas talvez o dele ainda seja melhor. Tem um software que faz isso, porque eu acompanho, né? Tem um software que faz isso. É o mesmo dele? Não sei. Ninguém nunca experimentou fora. A gente está falando de bilhões desperdiçado dentro de uma universidade. E isso é só uma das coisas. E aí eu fico revoltada, por isso que eu digo, sabe, que eu sou a estranha lá dentro, porque eu me revolto. Você não se revoltaria? Com certeza. São recursos da população que precisa que voltasse solução. Isso. Continua alimentando recursos e mais recursos, mas o retorno tem uma dificuldade de acontecer. Como se fosse uma ponte que quebraram. Eu não sei se ela já existia em algum momento, né? Também tem isso. Historicamente, não é uma questão, talvez, pontual de hoje. As universidades talvez já sofram com isso há muito tempo. Sim. E quem vai chegando tem a possibilidade de fazer alteração, né? Como você colocou, está há 12 anos ali procurando. Certamente tem mais pessoas, mas, como diz os ditados por aí, o sistema, né? O sistema, ele cria, às vezes, isso que eu não alguns entendo. empecilhos. Porque uma verba é liberada para um projeto, pelo que eu entendo. Esse projeto envolve análise, pesquisa, maturação, etc. e tal. E depois que isso está pronto, não tem que ter no planejamento essa... Não é obrigatório. Não? Eu não tenho obrigação como professora de jogar para o mercado. Isso aí quem tem que fazer é quem está lá fora. E aí entra essa questão que eu estou dizendo de preparo. Porque os nossos alunos é que deveriam estar fazendo isso. Só que a gente não tem um sistema lá dentro da universidade que dê vazão a esse tipo de relação. Por exemplo, eu estou desde o fim do ano, porque trocou a gestão, a gente estava entrando com a formação do Parque Tecnológico. Mudou a gestão, disseram que o Parque Tecnológico entrou do modo errado. Eles estão tratando o Parque Tecnológico como se fosse uma coisa exclusiva nossa, não como se já tivesse milhares por aí. Aí eles estão passando por toda a burocracia de como se nunca tivesse tido um parque tecnológico, em vez de pegar todas as estradas que todos já percorreram para pegar e acelerar o processo. Sim. E aí, sabe quanto tempo vai levar para esse parque sair? Próxima gestão. Esse entrave que tem a fumaça política, né? A política, digamos assim, política partidária, talvez, né? Porque a política em si, as decisões são atos políticos, mas aí vai gerando entraves, vai gerando um atraso que, no fim das contas, quem perde é a população. É a população. Que poderia ter um avanço, etc. e tal. Agora, não é uma questão pontual, assim, não é a Universidade X. Infelizmente, percebe-se que em várias universidades esse modelo ainda persiste, burocrático, né? O Estado, ele é pesado e a universidade é um braço desse Estado, que acaba se tornando esse... Até o aspecto cultural deve existir também, que Também. trava muito. Também. E aí, vamos pensar em saídas, soluções, que poderíamos pensar, o que ações... nem falamos aquilo dos alunos, né? Porque os alunos, eles têm... Eu trabalho hoje na incubadora, e a incubadora é como se fosse uma válvulazinha de escape, onde eles podem, por ali, desenvolver os projetos dele. Eu participei, semana atrasada, de uma banca de apresentação não foi na Universidade do Trabalho, foi em outra universidade. Me convidaram, como eu faço parte da greve, vem aqui avaliar os projetos. Aí eu fui. Foram 5 projetos. Dos 5 projetos, tirando os 4 projetos maravilhosos. Inclusive, os meninos gastaram recursos próprios para montar uma plataforma, inclusive alguns de atendimento, a questão da área de saúde, que é o que mais hoje tem surgido. Gastaram, aí no final, quando terminou tudo, eu disse, gente, isso aqui... Aí eu falei para a universidade, incubem, viu? Se não incubar, a gente incuba. A gente tem interesse de incubar, na verdade. Tem interesse de incubar para poder se tornar real. Mas os alunos disseram, não, é só para nota mesmo. Eu disse, como é a história? Mas como vocês gastaram e apresentaram, tinha sentido, sabe? Seguiram ali o link Canvas direitinho, preencheram, respondendo demandas que, se aquilo colocasse em prática, então, quer dizer, o problema que era antes só da máquina, os próprios alunos já entram preocupados apenas em dar nota. Ele está preocupado com a mísera nota que vai tirar ali na quinta-feira, que eu chamo da prova de quinta,
Ele está preocupado com a prova de quinta e esquece que o que ele tem nas mãos traz para ele uma possibilidade de continuar estudando, pesquisando, renda para ele e impacto para a sociedade. Mas o alunado recebe a conscientização do que ele pode fazer, o potencial que ele tem de colocar isso além da nota? Normalmente, sim. Normalmente Ele sim, recebe. mas recebe como pílulas de conserto e não como vitamina, para usar agora a linguagem das startups. Às vezes é só aquela pílulazinha de alguns que diz, olha, toma essa pílula ali, rapaz, é mesmo. Mas não é uma vitamina ao longo do tempo, que ele poderia estar tomando, assim, quer dizer, o modelo que nós temos, ele um modelo, isso é minha leitura também, tá? E respeito todos os modelos que discordem disso também. Mas, na minha leitura, é um modelo que o aluno já entra se preparando para a prova de quinta e não se preparando para trazer um impacto que ele tem potencial. Tem um filme que eu já assisti várias vezes por causa dos meus meninos, chama-se Os Incríveis. Aí tem um determinado momento que o filho lá, no finalzinho do filme, acontece isso. Ele vai participar de uma competição de corrida. Por causa eu tenho 3 meninos lá em casa, então eu já assisti os filmes várias vezes. Ele vai participar da corrida, aí o menino fica correndo, aí o pai fica, não, vai devagar, porque se ele correr mesmo com o potencial dele, ele fica em primeiro lugar. Mas ele é estimulado, não vá não, porque você vai destacar demais. Então, a gente meio que vive esse tipo de mais limitar o ser humano do que expõe aí, desenvolve teu potencial. Porque desenvolver o potencial, às vezes, extrapola as formas que existem. E aí, toda forma, quando é questionada, peraí, você está questionando a forma, e às vezes é melhor se encaixar na forma para poder ter aceitação social do que você fazer algo diferente. Porque se você é diferente, talvez como uma professora falou, vamos chamá-lo de alguma coisa que é meio desagradável, né? Que às vezes fica... E na verdade, assim, a gente culturalmente, se nós pensarmos, o brasileiro é da cultura do não. É diferente da cultura, por exemplo, do estadunidense, que é da cultura do sim. Então, o filho diz, eu queria fazer o quê? Vai lá e faz. O nosso é que, não vai fazer. Você pode ver, a gente ensina isso desde criança e aprende desde criança ao não. E isso já vai formando o profissional no não. E depois ele entra na faculdade já no não e vai para o serviço no não. Então, culturalmente, nós somos do não e nós precisamos mudar isso. Já tem uma negativa enraizada. Exatamente. A gente não ensina as nossas pessoinhas ao sim, ao arriscar, ao tentar. Ousar. Exatamente. E aí, como trabalhar isso? Como enfrentar isso, Jansen, em um século que requer isso? Esse século, gente, se a gente continuar desse jeito, eu não tenho nenhuma dúvida que a inteligência artificial vai demitir a rodo. Vai. Porque quem só faz a mesma coisa não vai competir com quem está exponencialmente aprendendo, que é o que elas fazem. Então, como as universidades vão ter que repensar, as escolas, todos vão ter que repensar qual é o novo ser, a nova pessoa desse novo século, que não pediu para dizer assim, estou entrando aí, viu, estou chegando e estou dizendo que se vocês se ligarem, vocês vão ser demitidos. Não está pedindo, ela está chegando, está invadindo. E aí eu solto agora para vocês, para nós fecharmos o nosso bloco, qual é a visão que vocês têm sobre isso, seja da parte educacional ou de uma forma geral, o que é que a gente tem que fazer para esse novo século que está chegando? Eita, o que tem que fazer é complicado, porque assim, todo o trabalho que tu não precisa, que pense, vai deixar. A mesma coisa que aconteceu ali na década de 90, né? Quando chegaram os microcomputadores, que metade da população mundial deixou de ter emprego. Porque eram os digitadores, o pessoal que trabalhava com isso. Metade praticamente da população ficou desempregada quando entrou. E eu vejo o mesmo cenário hoje. E eu não... Se tu me perguntar o que fazer, nem ideia. E você que está acompanhando aí, você tem ideia? Eu quero ouvir Jansen agora. Eu vi ontem uma entrevista no YouTube do CEO do Açaí Atacadista, Sim. o Berilo Gomes, né? Eu fiquei maravilhado com a entrevista dele e o entrevistador, um cara que fala muito sobre tecnologia, sobre virtualização, sobre os processos e tal, e perguntou a ele, e a inteligência artificial, como é que vocês estão absorvendo ela dentro do Açaí? Ela está invadindo, ele até em parte a gente aceita.
Mas tem outra parte que a gente não... A sensibilidade é muito mais interessante. A percepção e tudo. Isso, como assim? Veja bem, a inteligência artificial, ela é excelente e é baseada em dados existentes, em coisas existentes. Mas a percepção das coisas, para a gente tomar algumas decisões, como CEO ou a nossa equipe também, a gente não vai encontrar na inteligência artificial. A gente tem que ter, vem do íntimo da gente, vem do nosso ser. Eu estou colocando lá dentro da minha empresa pessoas, muita gente, de 50, 60 e 70 anos. Eu estou colocando no meio dos meus colaboradores muita gente que quebram paradigmas e tudo, tá entendendo? Gênero, tudo, porque a gente recebe clientes de todo tipo. Então, se a gente não tiver essa percepção, não vai ser a IA que vai dizer faça assim, faça assim, faça assim. Ela sistematiza, ela melhora, ela produz, ela faz muita coisa e melhora os processos. Desculpe. Mas tem coisas que, se a gente não tiver a sensibilidade, a percepção, uma coisa que vem lá de dentro, para que a gente possa colocar em prática, a gente não vai ultrapassar um sistema desse que agora está em 15% da Selic. A gente trabalha com uma margem de lucro de 2%, mas a gente ganha no volume. E aí a gente tem que ter muita percepção que ele não é contra a IA de maneira nenhuma, ele está adotando, mas até certo ponto. Então, eu acho que a inovação ela vem, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa tecnologia que vai estar consumindo tudo, está invadindo tudo, porque ela pode dar um direcionamento diferente nas pessoas e no pensamento das pessoas com relação ao comodismo, com relação a algumas outras coisas. A pessoa Aí eu faço uma pergunta, professora. O aluno antes, ele tinha mais paciência para poder desenvolver algum projeto aprendido nas universidades, ou ele continua com o mesmo necessidade de imediatismo? Porque ele pega um celular e imediatamente ele vê uma coisa e já quer o resultado naquela hora, porque já vai dando ali as respostas. Antes, que a gente não tinha essa informação tão precisa, ele se dedicava mais a projetos que necessitavam pensar mais, demandar mais tempo para poder executá-lo, etc. e tal, ou não? Vamos lá. A minha área ela é muito fora da curva, tá? Porque é biotecnologia e a gente é da bancada. Então, por exemplo, eu tenho que fazer meus alunos muitas vezes pegarem o celular e procurar. Porque eles ficam esperando. Pacientes. Então assim, eu não vejo eles mais eu não vejo essa galera com esse imediatismo. Mas eu sei que isso acontece em outras áreas, tá? Então, assim, como a minha área é muito fora do que é o comum, a gente não tem isso, porque um experimento demora um tempão, sempre dá errado. Daí, quando dá certo, a gente comemora, entende? Porque a gente trabalha com parte biológica. É diferente. Então, a gente não pode ter pressa. Então, essa pergunta eu não tenho uma resposta real para ti. Eu acho que ele vai ter mais. Eu joguei a bola. Você é esperta, né? Mas faz sentido, né? São tantas áreas, né? São tantos caminhos. Do ponto de vista comportamental, é visível que tem uma mudança, de uma forma geral, né? Nas gerações. E hoje, talvez tenha um agravante que seja a entrada em nossas vidas dos algoritmos. Porque os algoritmos, eles estão estudando a gente muito rápido. Eles estão conseguindo entregar algo que o ser humano gosta. Está viciando-nos, a história da dopamina lá, né? Está viciando em a gente querer tudo rápido, tudo rápido, né? Rápido. Tudo tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Não tem uma explicação muito lógica, mas tem muito a ver com a sensação de prazer. Não quer... Demorou e está chato. Aulas, eu me lembro, lá em 2013, eu até fiz um curso na UFES, eu já estava na UFES na época, de Prezi, porque os alunos reclamavam que as aulas dos professores eram aquela coisa... Ficar lendo os slides, aí lia 50 slides, aí já começava a sair, eu não aguentava, porque já naquela época já havia uma identificação de que
o grau de atenção dele, a atenção estava bem reduzida. Dizem, na época, eu escutava 10, 15 minutos. Se você passasse com 1 hora de 50 minutos, com aquela em dó menor, tem que ter algum tipo de... Aí, na época, a gente usava o Prezi para fazer tal dos reinícios. Você tá aqui, de repente, ele fazia um efeito, aí dava aquela tipo, só é só para reiniciar o ciclo mesmo, continuar o conteúdo e fazer aqueles reinícios. Hoje dizem que é menos de 1 minuto. Se você olhar o Reels, tá mais ou menos assim, né? O fenômeno do Reels acabou externando algo que tá meio visível. Quer dizer, as pessoas só não aguentam ficar 3 horas para assistir um podcast, nem 5 horas, né? 2 horas de aula, 3 horas de aula. Você tem que ter muito conteúdo novo para aguentar a atenção. Não é que não é importante, é importante. Uma aula, às vezes, não dá para explicar coisas, como ela falou aqui, não dá para explicar coisas em 10, 15, 20 minutos. Tem coisas que requer muito tempo para explicar. Imagine para compreender o ciclo todo, que às vezes você tem ainda que estudar para saber o que vai explicar, né? Porque é uma construção. Mas é perceptível nas novas gerações essa dificuldade de atenção prolongada. Eles querem coisa realmente... E tem muito a ver com essa história da dopamina. Isso são coisas novas, o que fazer, como fazer. Vamos ter necessidade de mais programas, trazer mais pessoas, conversar com mais pessoas, ler mais a respeito e aprender, porque, de fato, são desafios que são reais, assim. São desafios... Não é assim, não é... O futuro vai ser... Não é mais futuro, é presente. E por ser presente, significa que a gente já iniciou a revolução ali, já está no meio da mudança. Alguns estão no início, alguns já estão no meio das coisas. Ontem eu estava estudando um negócio, eu comecei a estudar um negócio usando inteligência artificial, que é como criar um segundo cérebro. Né? Meio maluco isso, né? Mas do ponto de vista de conteúdo, não biologicamente, né? Mas como você pegar uma internet... Mas a gente está entrando no biológico, tu sabe disso, que já está começando a transferência de dados, né? Já começou, verdade. E começa pelos dados, para depois pensar em como é que esses dados poderão ser processados, né, fisicamente, etc. Mas do ponto de vista de conteúdo, isso já é possível. Quer dizer, tudo é possível você ter hoje um outro Jansen, que se eu não puser contato com você, eu posso perguntar para esse Jansen, e ele consegue dar respostas que seria você dando. Então, estou conhecendo isso, como é que funciona, estou estudando um pouco sobre isso, para entender isso tudo está acontecendo. Então, tem muita coisa acontecendo. Só que tem que estudar um monte de inteligências artificiais, que são várias. A gente estuda e parece que não tem fim, né? Parece que não tem fim, a sensação é essa. Porque está no meio é como se está tudo se multiplicando rápido. Aí você só pega algumas coisas que você consegue ter acesso, mas aí daqui a 2, 3 meses já tem outras que já responde algo que você não conseguia responder, e como é que eu faço para aquilo que eu já tenho de memória, e como é que eu guardo a memória, como é que a memória vai... Aí tem que estudar um pouquinho de programação para poder entender como é que isso... A linguagem não é em texto assim, é um outro tipo de texto para poder conseguir entender as conexões de uma palavra com a outra. Não é só uma conexão gramatical, é outro tipo de... Aí começa a entrar numa área que você vai ficando analfabeto. Você já era analfabeto do que está vendo. Aí começa... Mas tem inteligência já estudando a inteligência de como é que faz isso. Então, a gente está no meio de um tsunami, talvez a palavra essa, não é uma onda de inovação, é um tsunami, que nós vamos ter que sobreviver, primeiramente. A empresária tem que aprender sobre isso, o estudante, o professor, todo mundo tem que aprender para sobreviver. Exatamente. Para depois, talvez, tentar surfar. Porque o momento atual é de sobrevivência. Mas esse é o programa Inovação. Vamos ter mais. Estou vendo aqui que o tempinho já chegou no final. Vou deixar, então, para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Já fechamos. Se eu começar a falar, não paro mais. Não, eu fico... Cada vez que a gente participa, né, a gente aprende, né? Eu tenho certeza que a professora tem muita coisa. Eu teria mais algumas perguntas. A gente pode programar uma outra vinda dela aqui, porque é a biotecnologia, né? Isso aí deve ser um assunto altamente... Eu, pelo menos, me interessei. Tem que te mostrar a minha empresa. Eu, pelo menos, me interessei muito. Fala, então, para o pessoal até conhecer, né? Mas é que agora eu tô parada, né? Tô esperando o parque para poder, porque a gente vai ir lá pro parque agora. O Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico. Consegui dinheiro e não consigo terreno. É só comigo que essas coisas acontecem.
Hoje eu tenho 2 produtos que são, digamos, o suprassumo que eu consegui fazer da minha vida. Um produto para ajudar a regular o sono. Então, ele ajuda a dormir e regular o sono. Você volta a dormir sozinho, sem vícios, sem nada. E o outro que é um redutor de estresse e de cansaço. Ele tem duração de 24 horas, pelo menos. Para mim, ele ainda dá 48 horas. É como se tu pegasse uma mochila e tirasse das costas. Então, são os 2 produtos que hoje, assim, eu vejo ganhar mercado internacional e tudo mais. E é onde eu estou conseguindo financiamentos. Muito interessante. Então vamos ter uma edição depois para conhecer, né? Melhor, para você explicar melhor. Combinado? Bora, daí eu até trago os produtos. Olha aí. Olha. Que é coisa melhor do que experimentar. Ah, legal. Com certeza. Vamos Então, lá. fica aqui já marcado no nosso um próximo encontro. Vamos ver só as datas, né? Para combinar. Agradeço a sua atenção. Até o nosso próximo programa Sertão Inovador.